Graça e paz. Estamos chegando aí no auge, eu creio, do livro de Paulo aos Filipenses, onde ele está mostrando a respeito da pessoa do Senhor Jesus, e depois ele vai passar então a mostrar como é que eu e você devemos viver, já que Jesus fez o que fez. Mas hoje eu quero começar com uma pergunta: qual é a maior ou as duas maiores diferenças entre Jesus e esses grandes líderes que passaram na face da terra? Qual é a grande maior ou as duas maiores? Quem é esse aqui? Aqui. Allan Kardec. Gandhi. Joseph Smith. E aqui? Maomé. Então, qual é a grande diferença entre Jesus e todos esses outros homens? E um monte de outros aí que apareceram também, que tiveram renome na face da terra, e ainda outros que virão e também terão grandes nomes. Qual é a diferença maior? Primeiro, se você for olhar, a primeira grande diferença é que Jesus, além de ser plenamente homem, também é plenamente Deus. E esses outros, apenas homens mortais que fizeram a sua obra, mas morreram e permanecem mortos. E a segunda grande diferença é que enquanto o túmulo de Jesus está vazio, o dos demais estão cheios de ossos podres. Você pode ir no túmulo de qualquer outro grande líder que pisou aqui na face da terra, o túmulo deles estão cheios de ossos podres. Jesus, além de ser Deus, e pelo fato de ser Deus, ele não poderia ser detido pela morte. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E dessa forma, a gente vai ler hoje o texto que vai exaltar grandemente ao Senhor Jesus. Nós vamos continuar falando sobre o segredo da alegria da vida cristã. E hoje nós vamos rever a nossa proposição. O livro inteiro fala sobre esse tema. Vamos ler juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E nós vimos isso no primeiro capítulo, que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar dos momentos difíceis, se Deus nos fortalecer, é possível enfrentar esses momentos difíceis e ainda assim não perder a alegria. E agora no capítulo 2 nós estamos vendo o segredo da alegria, mesmo no meio de relacionamentos difíceis. Como é possível eu e você permanecermos alegres, mesmo tendo pessoas difíceis ao nosso redor, se Deus nos fortalecer. E aí a gente está vendo o exemplo de Cristo para que isso possa crescer. E aí Paulo começou a mostrar como que eu e você podemos ter uma vida alegre, mesmo tendo relacionamentos difíceis. No começo do capítulo, no verso 1, no capítulo 2, ele mostrou o quê? A motivação para a vida cristã é estar em Cristo. Entenda, é impossível para alguém que não está em Cristo viver bem e manter a alegria tendo relacionamentos difíceis. Se a pessoa não estiver em Cristo, é impossível ela viver bem com as pessoas que estão ao redor dela. Ela vai ser tremendamente infeliz e ela vai jogar a culpa para as pessoas. Ela não vai entender que o problema está no coração dela. Então, a motivação para a vida cristã é estar em Cristo. O padrão da vida cristã é a unidade. Nós somos um corpo, nós devemos estar unidos e devemos andar unidos. E a prática da vida cristã, é impossível você ser um cristão e se relacionar bem com as pessoas se você não tiver humildade e altruísmo. Lembra que nós falamos? Nós ficamos magoados demais porque nós queremos ser reverenciados pelas pessoas. E porque as pessoas não fazem o que nós queremos, nós nos magoamos com elas.
E Paulo está ensinando que Jesus, ele foi o quê? Humilde. Por que ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam sobre ele? Porque ele era humilde. Por que eu e você ficamos tão magoados com aquilo que as pessoas nos fazem? Porque nós somos orgulhosos. E Paulo está falando, você quer viver bem? Seja humilde. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Importa o que Deus sabe de você e não o que as pessoas falam de você. E aí, a semana passada, nós vimos a vida cristã exemplificada por Jesus. E nós vimos tudo isso na vida do próprio Senhor Jesus. Que ele, como nós cantamos, ele abriu mão da sua glória e se esvaziou, tornando-se servo. E a gente viu a semana passada que esse esvaziar não foi da sua divindade. Ele continuou sendo plenamente Deus, mas agora ele passou a ter uma natureza também plenamente humana. 100% Deus e 100% homem. E isso foi a maior desonra para ele, porque ele deixou todo o esplendor e a posição que ele ocupava ali no céu, onde todo o universo o adorava, e ele se esvaziou, abriu mão da sua glória, e do trono de Deus ele veio para ser humilhado, cravado numa cruz por pecadores como eu e como você. Então, o esvaziar foi da posição e não da divindade. E hoje nós vamos avançar e ver o alvo supremo da vida cristã, que é o quê? É a glória de Deus. Entenda, hoje as pessoas acreditam que existem para serem felizes e que Deus existe para fazer elas felizes. Pelo contrário, você existe para glorificar a Deus. E você só vai ser feliz quando você estiver cumprindo o papel para o qual você criou, para o qual Deus o criou. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor estejam difíceis, se você estiver nessa situação difícil, porque você está glorificando a Deus, ainda assim você vai ser feliz, mesmo sofrendo. E a gente viu ali no começo do estudo de Filipenses, olhando para o capítulo 16 de Paulo, ou melhor, de Atos, quando Paulo e Silas presos, injustamente açoitados, por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. Mesmo preso injustamente, com as costas cheias de vergonhas, ele orava e cantava a Deus. Por quê? Porque a alegria que brotava no coração dele não era fruto das circunstâncias ao seu redor, mas sim fruto de estar dentro do propósito de Deus para a vida dele. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, nós vamos pensar sobre o segredo da alegria na vida cristã em meio aos relacionamentos difíceis. Uma mente humilde que existe para a glória de Deus. E nós vamos ler Filipenses 2, de 9 a 11, e a música que nós cantamos é praticamente o texto completo. Vamos nos pôr de pé para ler? Filipenses capítulo 2, do verso 9 até o 11. Eu vou fazer assim, eu vou ler desde o 5, tá? Para a gente entender o da semana passada e essa semana. Então, o verso 5, a semana passada foi ele. Vamos do 5 até o 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pai, muitos de nós queremos desfrutar as bênçãos do Teu reino. Muitos de nós queremos desfrutar da Tua salvação.
Mas hoje eu peço, Pai, que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, para que nós possamos entender que, além de Salvador, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. E que dessa forma nós possamos sair daqui convictos de que precisamos crescer no nosso relacionamento com Ele. Precisamos crescer no serviço. Precisamos crescer na adoração. Precisamos crescer em obediência. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Abra os olhos do nosso coração e mostra-nos quem é o Senhor Jesus para nós. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai. Amém. Podemos assentar. Semana passada nós vimos a humilhação de Jesus. Como ele se tornou homem, ele se auto-humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora Paulo mostra o outro lado da moeda, o contraste de alguém que estava lá em cima e se rebaixou como servo, foi humilhado, mas tudo isso teve uma recompensa. E agora o texto de hoje mostra que Deus o exaltou, o colocou na mais alta posição. E o primeiro ponto que a gente deve observar que Paulo fala é que Deus exaltou Jesus à mais alta posição. Agora encontramos aquele que se humilhou sendo exaltado, não pelos homens, mas pelo próprio Pai. Às vezes nós cantamos algumas músicas que nós coroamos ao Senhor Jesus. Mas quem coroa ao Senhor Jesus não somos nós, é o próprio Pai. É o próprio Pai. Como se fosse honra para Ele nós o coroarmos. Não, a honra dele vem do próprio Deus, Pai, honrá-lo e colocá-lo à mais alta posição. Devemos notar que Paulo aqui faz uma grande transição. E ele mostra que a estrada da exaltação passou pelo vale da humilhação. E nós devemos entender também que essa exaltação não foi a devolução da divindade dele, porque nós vimos a semana passada que ele não se esvaziou, ele continuou sendo plenamente Deus, mesmo enquanto ele esteve aqui sobre a face da terra. Ele continuou sendo plenamente Deus. Então, a mais alta posição foi receber do próprio Deus um lugar à sua destra, como diz ali Efésios 1:10. Ele foi colocado novamente no lugar que sempre lhe pertenceu e o lugar que lhe é digno. Deus o exaltou à mais alta posição. Não tem uma outra posição além daquela posição que Jesus recebeu. Todos os outros seres, todo o universo, toda a criação, tudo que existe, tudo aquilo que ainda existirá, não, juntando e somando tudo, ainda não alcançará a dignidade da posição que o Senhor Jesus recebeu. O Senhor Jesus foi exaltado para Deus. E é interessante que quando ele diz assim, ele usa uma palavra que diz sobremaneira, ou na verdade, a gente usa muito o hiper, né? Então Deus hiper exaltou, além de exaltar, além de colocar ele acima de tudo e acima de todos, ele hiper, super, sobremaneira exaltou a Jesus. É uma posição que nenhum homem é digno de alcançar e nenhum homem é digno de receber, a não ser aquele que se sujeitou à vontade do Pai, cumpriu todo o propósito do Pai, e a gente vai ver que tudo isso para a própria glória do Pai. O próprio Senhor Jesus foi exaltado para o Pai, pelo Pai. Portanto, nós devemos entender, se nós queremos ser alegres em nossos relacionamentos, o segredo é não olhar para o que os homens nos fazem, mas sim para aquilo que Deus nos fará diante das humilhações que sofremos injustamente. Se você quer ser feliz, não olhe para aquilo que os homens estão fazendo. Os homens pegou o Senhor Jesus, humilhou, cuspiu, jogou
tudo o que você pensou sobre ele de ofensas, tudo que você possa imaginar, ele sofreu dos homens. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca, mas o próprio Pai o exaltou. Portanto, eu e você não devemos ligar muito quando as pessoas querem nos diminuir. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós somos talvez aquilo que as pessoas estão falando e muito mais. E o Senhor Jesus, mesmo não sendo tudo aquilo, ele não se preocupou. A preocupação dele era em exaltar a Deus. Quando as pessoas falarem mal de você, dê graças a Deus, porque elas não podem ver o que você pensa e o que você faz. Porque senão elas falariam mais ainda. Então nós não devemos ficar bravos quando as pessoas falam mal de nós. Agora o Senhor Jesus não. Ele era perfeito, ele era sem pecado, ele era íntegro. E mesmo assim ele se auto-humilhou. E aqui a gente vê o resultado, que após cumprir todo o propósito de Deus, Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome. Eu lembro-me uma vez que eu estava lá em Camanducaia, numa casa de repouso, fazendo evangelismo, e numa estante que tinha lá, tinha tudo quanto é tipo de imagem. Tinha tudo quanto é tipo de objeto de adoração possível. E eu lembro também que tinha no meio daqueles objetos o nome Jesus em madeira. Lembra que era uma febre? Escrever em madeira. Então, todos eu quero o meu nome. A pessoa ia lá e comprava o nome dela e a pessoa lá esculpia o nome dela na madeira. E no meio daqueles objetos de adoração tinha o nome do Senhor Jesus. E eu lembro naquele dia que tinha uma senhora que ela se converteu naquele dia, uma senhora cega que estava ali na casa de repouso, e que na outra semana, quando a gente voltou lá, ela tinha falecido. Mas naquele dia, domingo anterior, ela havia entregue a vida a Jesus. E a mensagem que eu disse, quando eu olhei toda aquela parafernália, tudo aquilo que estava ali, o que eu fiz? Eu peguei o nome de Jesus, que estava no meio de tudo, e coloquei em cima da estante. Eu falei, o nome de Jesus está no lugar errado. Ele não é igual a todas essas coisas. Eu peguei e coloquei ele em cima. Então eu disse que aquela era a posição que Jesus tinha que ocupar na vida das pessoas. E aquela senhora, ela entendeu que Jesus não tinha um primeiro lugar na vida dela, e ela entregou a vida a Jesus. E na outra semana, quando nós voltamos, ela tinha partido para estar com o Senhor Jesus. E eu creio assim que eu e você devemos pensar seriamente qual é a posição que Jesus ocupa em nossas vidas. Jesus, ele está realmente sentado no trono da sua vida, ou ele está perdido no meio de tantas coisas que você tem a fazer, no meio de tantos outros ídolos que você tem, ou ele está perdido no meio de um lugar lá, num cantinho da bagunça que você tem aí no seu coração? Será que Jesus ocupa a posição que lhe é digna na sua vida? Deus, o próprio Pai, o exaltou à mais alta posição. E eu e você, temos feito o que com Jesus? Qual posição ele ocupa em nossas vidas? Segundo ponto que o texto nos mostra é que Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome. Gente, o que a gente mais tem visto hoje é uma busca frenética por reconhecimentos. Você chega na faculdade, a primeira coisa que o professor coloca lá na lousa, ele chega lá e escreve: professor, doutor, fulano de tal, PhD. Então ele enche a lousa com todos os títulos que ele tem. Mas sabe qual que é o pior? É que hoje você compra livros e você vê ali também, ao invés de estar pastor fulano de tal, está lá doutor, PhD, que estudou em Dallas, em Harvard, não sei aonde, blá, blá, blá. Não basta ter o título que Deus lhe concedeu como pastor. Parece que é necessário o reconhecimento. Mas sabe qual que é o pior? As igrejas hoje, para convidar pastores, eles pedem currículos. E querem que eles falem 2, 3 línguas e tenham experiências no exterior. Para muitos, Paulo e Pedro e João e Tiago não serviriam para ser pastores de algumas igrejas. E a gente
tem visto que nós também estamos correndo atrás de títulos e reconhecimento. Pastor apenas não serve mais. Hoje nós já estamos nos apóstolos. Interessante. Quando Paulo, ali você estudando o livro de Atos, você olha lá para quando Paulo pede para Timóteo e para Tito colocar novos líderes nas igrejas que eles estão abrindo, ele não pede para colocar apóstolos. Ele fala, coloque presbíteros, líderes. Parece que os 12 cessaram ali, porque eles poderiam ter feito a sucessão deles, mas a Bíblia não mostra essa sucessão. Mostra sendo instituído pastores, bispos e presbíteros. E a gente busca reconhecimento, busca nomes, busca tudo o que é recursos para sobressairmos. E Paulo ele tem mostrado ao contrário. Se você quer sobressair e não quer ter dificuldade nos seus relacionamentos, se você não quer sofrer porque as pessoas estão te humilhando, se você não quer sofrer porque as pessoas não te dão o que você pensa que merece, seja humilde. Seja humilde. E Jesus ele foi humilde ao ponto de se esvaziar da sua glória. E agora a gente está vendo o resultado do autoesvaziamento dele, que é ter um nome que está acima de todo e qualquer nome. A gente deve entender que o nome simboliza a pessoa, o indivíduo, o seu ser, a sua natureza e atributos. E o texto diz que o nome de Cristo se eleva acima de todo e qualquer outro nome. Ele é a principal autoridade, superior a todos os nomes que possam ser mencionados agora e na eternidade. Antigamente havia essa prática na Grécia, na Roma, de quando alguém alcançava uma posição, um cargo ou um feito grandioso, eles iam recebendo nomes. Então hoje a gente ouve falar dos imperadores, César, Augusto, eles não chamavam César Augusto, Júlio César Augusto, não, eram títulos que eram acrescentados por causa da grandeza e das conquistas que eles fizeram. Mas o texto está dizendo que Jesus recebeu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome que possa ser mencionado na terra, no céu e debaixo da terra. Jesus é maior do que tudo e Jesus é maior do que todos. E devemos ter em mente que a exaltação é uma prerrogativa divina, como também somente a Ele cabe a glória. A glória não pode ser atribuída aos homens. E assim sendo, Paulo ele está falando daqueles elementos facciosos que tem ali dentro da igreja, aqueles elementos invejosos que estão disputando cargos. Ele diz que aquelas pessoas estão se autoexaltando, ou seja, eles estão usurpando a prerrogativa de Deus. Só Deus pode exaltar ou humilhar alguém. Isso cabe somente a Deus. Logo, se eu quero me autoexaltar, eu estou dizendo que Deus não está sendo sábio em conduzir a minha história, porque eu estou aquém daquilo que eu mereço. Se eu me autoexalto, eu estou me rebelando contra a vontade de Deus. É Deus que tem que me exaltar ou me humilhar, não eu, a minha própria boca. Jesus recebeu um nome que está acima de todo e qualquer nome. E aí ele continua mostrando que porque Jesus, ele se humilhou, ele cumpriu todo o propósito de Deus, depois Deus o exaltou à mais alta posição e também lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. E aí Deus continua dizendo, Paulo continua dizendo assim, que ao nome de Jesus vai acontecer o quê? Todo joelho se dobrará a Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem vai adorar a Deus nos céus? Todos os seres celestiais, anjos, querubins e também os redimidos
por Jesus. Quem é que vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor aqui na terra quando Ele voltar? Todos os redimidos. E parece que ele fala de uma terceira classe de pessoas, que são aquelas que não estão nem no céu e nem estão aqui na terra vivas. Que são debaixo da terra, que era talvez um conceito que eles tinham naquela época de inferno. Ou seja, aqueles que não estão nem no céu e nem vivos. Ou seja, já partiram daqui, sejam os demônios e as pessoas que partiram sem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Haverá um dia que todo ser moral, que toda a criação com capacidade intelectual haverá de glorificar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. É interessante que a gente tem vivido épocas em que nós queremos desfrutar, sim, das bênçãos de estar envolvido com o povo de Deus. Mas dobrar a nossa cerviz diante de Deus, diante de Jesus, isso é difícil. O próximo ponto fala um pouquinho mais a respeito disso, diz assim: e além de todo joelho se dobrar diante de Jesus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar significa declarar francamente, fazer confissão abertamente. E quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda, todos os seres morais, tanto os que fizeram declaração espontânea em sua vida, quanto os que se recusaram a fazer, juntos hão de concordar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E essa palavra Senhor é uma palavra muito específica e muito importante no Novo Testamento. Ela não diz a respeito como assim, eu chego, Vilão, o senhor vai fazer tal coisa? Ou as pessoas chegam, pastor, o senhor vai fazer tal coisa? Essa palavra Senhor que a gente usa como reverência e respeito às pessoas, não é essa palavra que Paulo está usando ali para dizer que todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes os filhos chamam os pais, os avós, os mais velhos, de Senhor e Senhora. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo. A palavra Senhor que Paulo usa aqui é uma palavra muito expressiva, que significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Se eu e você dizemos que Jesus é Senhor, nós estamos reconhecendo que nós pertencemos a Ele. Também diz sobre o qual Ele tem poder de decisão. Isso é o mais incrível. Quando nós falamos que Ele é o Senhor, nós estamos dizendo que Ele tem o poder de decisão sobre as nossas vidas. Será que isso é verdade? Será que todas as vezes que eu e você falamos, Senhor Jesus, nós estamos entendendo que nós estamos dizendo que pertencemos a Ele e que Ele tem, não é que nós estamos dando, é que Ele tem o direito de tomar decisões sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas? Será que eu e você temos isso em mente? A palavra continua dizendo que Senhor é o proprietário. Alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Será que eu e você, quando falamos Senhor Jesus, estamos com isso em mente? É interessante, se você sair aí fora e perguntar, quem quer ter o Senhor Jesus como seu Salvador? Todos dirão, eu quero. Agora, quem quer se dobrar a Ele como dono da sua existência, dono da sua vontade, dono das suas escolhas? Aí poucos querem. Porque queremos Jesus como o nosso Salvador, mas nós não queremos Ele como Senhor das nossas vidas. Nós queremos receber os benefícios
que Ele pode nos dar através da salvação, mas nós não queremos as responsabilidades que os benefícios que Ele nos dá acarretam. É gostoso receber bênção, receber cura, receber salvação, filiação, fazer parte do povo de Deus, ir para o céu, é gostoso. Mas e agora, fazer o que Jesus fez? Se transferir os direitos da nossa vida para Ele, para que Ele tome decisão agora a respeito do que nós vamos fazer daqui em diante. Faz parte do pacote. Hoje prega-se muito as bênçãos e a mão de Deus estendida para entregar aquilo que nós precisamos. Mas pouco se fala da responsabilidade que nós temos de nos curvarmos diante daquilo que Ele espera que nós façamos. Qual a posição que Jesus ocupa na sua vida? Quem é o dono da sua vontade? Quem é o dono do seu tempo? Quem é o dono das suas decisões? Dono do seu dinheiro? O dono do seu corpo? O dono do seu carro, da sua casa, das suas roupas, do seu celular, do seu computador? Quem é o dono de tudo isso? Quem é que determina o que você vai fazer ou não vai fazer? E é isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Uma palavrinha que a gente não gosta de usar, que a gente foge muito, é a palavrinha servo. Muitas vezes quando está falando, Paulo ele começa a carta dele falando, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Hoje foi traduzida como servo. Pega uma Bíblia de 1500 para você ver o que está escrito lá. Não deveria ser servo, deveria ser escravo. Ah, mas escravatura, escravo, é exatamente isso. É exatamente isso. A partir do momento que nós somos resgatados por Jesus, nós somos resgatados do reino das trevas e agora passamos a fazer parte do reino da luz. Antes o nosso chefe era quem? Satanás. Nós vivíamos no reino das trevas. Hoje o nosso chefe é Jesus. E assim como nós servíamos a Satanás e satisfazíamos na nossa carne os desejos dele, agora nós temos que satisfazer na nossa carne a vontade de Jesus. Paulo aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, ele fala assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora a grande questão, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você quer ter parte na salvação, quer ter parte no reino de Deus, mas você vive para quem? Para quem você vive? Quem é o seu Senhor? Você mesmo ou é o Senhor Jesus? Porque toda vez que eu e você falamos Senhor Jesus, nós estamos declarando isso, que Ele é o nosso dono. Vocês já viram aquela esquete que já é uma esquete antiga, né? Que a pessoa está dormindo, aí ela acorda e levanta, e ela, antes de fazer qualquer coisa, ela ora, ó Senhor Jesus, esteja comigo durante esse dia, e que o Senhor me acompanhe em tudo aquilo que eu vou fazer. Quando ele abre o olho, Jesus está do lado dele. Ele fala, rápido, né? Atendeu rápido a oração, né? Aí toca o telefone. É a galera chamando ele para uma balada. Ele fala, mas é que tem alguém aqui em casa que eu não posso levar lá, né? Aí ele começa, Jesus, espera aqui um pouquinho que eu tenho algo importante para fazer. Daqui umas horas eu volto para a gente ter um papinho. E aí a hora que ele está saindo, Jesus vai atrás. Ele fala, Jesus, você não está entendendo, espera aqui um pouquinho. E aí, Jesus vai atrás. E aí a grande questão é, ele quer sair, mas o que ele vai fazer, ele não quer que Jesus veja. Então a questão é, quem é o Senhor dessa vida? Será que eu e você não fazemos isso? De domingo, Ele é o dono da nossa vida enquanto nós estamos aqui. Mas chega amanhã cedo, a gente quer deixar Ele preso lá no nosso quarto, porque nós vamos sair e fazer coisas que Ele não gosta, que Ele não quer, coisas que Ele abomina.
então nós queremos deixá-lo preso lá no quarto. O final da esquete, Jesus insistiu tanto em estar com ele, porque Jesus respondeu a oração dele, né? Senhor, esteja comigo em tudo que eu for fazer hoje. Que ele acaba novamente crucificando Jesus, para que Jesus não fosse atrás dele. E a grande questão é, será que eu e você também não sacrificamos novamente Jesus no nosso dia a dia, porque nós queremos que ele seja o nosso Salvador, mas nós não queremos ele como Senhor das nossas vidas? Tem coisas que você vai fazer amanhã que talvez você tenha vergonha de Jesus. Talvez tenha lugares que você vai durante essa semana que você preferia que Jesus ficasse lá no cantinho da sua casa e não fosse te acompanhar. E a grande questão é, quem é Jesus na sua vida? Qual é a posição que Jesus ocupa na sua vida? Ele é aquele amiguinho, né? Aquele gênio da lâmpada, que quando você precisa, você esfrega para ele aparecer, e aí você vai fazer o pedido para ele responder o seu pedido? Ou é ele aquele que realmente dirige a sua vida? Quem é Jesus para você? E por fim, o texto diz, o alvo de tudo na história é o quê? É a glória de Deus. E Paulo ele diz ali assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A finalidade de toda a existência é a glória de Deus. O texto que a gente leu no começo do culto dizia isso, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E sabe qual é a maior tragédia da existência humana? É querer ser feliz sem cumprir o propósito para o qual foi criada. A humanidade quer ser feliz sem fazer aquilo para o propósito para o qual Deus criou ela. E a gente vê que a maior alegria que pode ser experimentada pelo ser humano é fruto de se viver para a glória de Deus. Não existe felicidade sem compromisso com a glória de Deus. Sem compromisso com a glória de Deus, a vida passa a ser insípida, árida, insuportável, sem brilho, sem contentamento, sem sentido, sem significado, sem razão. Uma pessoa que vive para si e não vive para a glória de Deus, ela não encontra contentamento em nada nesse mundo. E ela busca, procura e nunca encontra. É o que Jeremias diz ali no capítulo 2, que trocam a glória do Deus vivo por cisternas furadas, rachadas, que não retêm água. Então, buscar felicidade em qualquer outra coisa que não seja na glória de Deus é estar cavando cisternas rotas, cisternas furadas que não vai segurar água. A vida vivida para si mesmo, ao invés de vivida para a glória de Deus, se torna uma jornada vazia, sem preenchimento, porque o objetivo último da existência é cumprir o propósito para o qual fomos criados, ou seja, o louvor da glória de Deus. E John Piper, ele tem defendido muito essa tese. O homem só vai ser plenamente feliz quando ele for feliz no próprio Deus. Quando a minha alegria for o próprio Deus, eu me tornarei plenamente feliz. Mas eu troco o meu relacionamento com Deus por qualquer outra coisa na face da terra. E depois eu não sei porque eu vivo infeliz. Eu não sei porque eu vivo triste. Eu não sei porque o meu coração vive pesaroso. Se você ler Eclesiastes 3:11, diz assim, que Deus fez tudo formoso a seu tempo. E também colocou o anseio pela eternidade dentro do coração humano. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração humano. Lógico, se eu e você fomos criados para essa eternidade, o meu coração busca a eternidade.
Qualquer outra coisa menor do que Deus não será capaz de preencher esse desejo ardente que Deus colocou no nosso coração pela eternidade. Todas as outras coisas são limitadas, são finitas, são passageiras. Logo, a única coisa que pode preencher plenamente o meu e o seu coração é o próprio Deus. Interessante que se a única coisa que pudesse preencher o nosso próprio coração fosse o presidente da República, eu e você teríamos... Talvez seria impossível eu e você estarmos na presença dele para poder preencher o nosso coração. O presidente da República, o prefeito da cidade, o governador do estado. Mas saiba, o próprio Criador de todas as coisas está à sua disposição 24 horas por dia. E eu e você, nós ficamos buscando outras coisas passageiras para preencher o nosso coração, enquanto o Criador está ali para satisfazer cada um de nós. E a satisfação está nisso, em fazer aquilo para o que você foi criado, que é glorificar a Deus. Você só vai ser plenamente feliz quando viver para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, qualquer outra motivação, qualquer outro propósito, qualquer outro objetivo de vida que você tenha, deixará você cada vez mais frustrado e cada vez mais infeliz com a existência que você está vivendo. Porque o objetivo final de toda a criação é a glória de Deus. E Deus, Ele é digno, Ele nos criou, Ele nos resgatou do império das trevas para que eu e você vivamos para Ele. E você só vai ser feliz quando entender isso e abrir mão da sua vida para viver para Ele. Qualquer outra coisa na face da terra não vai preencher o seu coração da forma como você espera. Você sabe. Você pode ir para uma festa, para uma balada, com bebidas e sexo e tudo que mais tiver ali para você desfrutar. Mas quando você chegar na sua casa de madrugada e colocar sua cabeça no travesseiro, você vai perceber que aquele vazio que tinha antes da festa permanece lá, ou pior, aumentou. Porque você saiu ainda mais do propósito para o qual Deus te criou, que era a glória dele. E sempre que eu e você não glorificamos a Ele, o vazio aumenta. Parece que o rombo aumenta ainda mais. E a única forma de preencher e satisfazer o nosso coração é voltando para o propósito original de Deus, que é glorificá-lo. Portanto, a gente tem que pensar. A sua alegria está proporcionalmente ligada à posição que Jesus ocupa em sua vida. Você entende isso? A sua alegria está proporcionalmente ligada à posição que Jesus ocupa em sua vida. Se Jesus tem o primeiro lugar na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas motivações, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas buscas, nos seus anseios, se Ele ocupa o primeiro lugar, você será uma pessoa plenamente satisfeita, plenamente feliz. Mas se qualquer outra coisa ocupa o seu coração, o seu pensamento, os seus desejos, as suas motivações, que não seja o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, você vai viver buscando e nunca se satisfazendo. Bebendo e sempre tendo sede. Comendo e nunca matando a fome. Por quê? Porque a sua alegria, a sua satisfação está proporcionalmente ligada à posição que Jesus ocupa na sua vida. Qual o valor, qual a importância que você dá para Jesus? Qual a importância? Quem é Jesus para você? Tem alguém na sua vida que é mais importante do que Jesus? Se tem, pode ter certeza, você é a pessoa mais infeliz da face da terra.
Se tem alguém mais importante na sua vida do que o Senhor Jesus, você não é uma pessoa feliz. Porque a verdadeira felicidade está em se andar com Jesus e glorificar a Deus. Qual nome ocupa sua mente e coração a maior parte do seu dia? E eu gosto de pensar sobre isso. Quando você levanta e perde o sono, você acorda de madrugada, o que ocupa o seu pensamento? O salmista Davi, ele diz que nas vigílias da noite, o prazer dele era pensar na grandeza de Deus. Você já parou de madrugada para pensar na glória do seu Deus? Já parou para pensar na satisfação de estar na presença de Deus no fim dos tempos? Você já parou para pensar no amor de Deus por você, mesmo sendo miserável, pecador, Ele enviar o próprio Filho para te salvar? Você já parou para pensar isso na madrugada? Ou você fica pensando na dívida que você tem que pagar no outro dia, aquilo que você vai fazer no emprego, a prova que você vai fazer? O que você fica pensando se você perde o sono de madrugada? Qual é o pensamento esmagador que vem na sua mente, que domina a sua mente e passa por cima de todos os outros pensamentos? Qual é? E também, esse alguém que você pensa quando você acorda de madrugada, ou essa coisa, é capaz de preencher os mais profundos anseios da sua alma? Talvez seja o seu emprego, talvez seja o seu estudo, o seu carro, a sua casa, sua profissão, seu vizinho, seu filho, sua esposa, seu marido, seu namorado. Esse alguém, quem que é? É capaz de preencher os anseios mais profundos da sua vida? Esse alguém é capaz de resolver os conflitos da sua alma? Isso que ocupa a sua mente quando você acorda de madrugada, te acalma, resolve as suas crises, traz paz ao seu coração? Não, é porque ele está no lugar do único que pode fazer isso, que é Jesus. Só Jesus pode preencher a sua vida. Você tem se dobrado voluntariamente a Jesus como Senhor de sua vida, ou esperará ser forçado a isso em sua segunda vinda? Como está o seu relacionamento com Jesus? Hoje você consegue alegremente confessar Senhor Jesus e dizer que Ele é Senhor. Mas quando eu estou dizendo confessar, não é aquilo que sai da sua boca, mas é aquilo que sai do seu coração. Porque falar, você sai aí fora, todo mundo fala que Jesus é Senhor deles. Você vai lá na penitenciária, todo mundo fala que Jesus é Senhor da vida deles. Você vai lá nos prostíbulos, todo mundo fala que já entregou a vida a Jesus. Mas a grande questão não é o que sai da sua boca, mas o que preenche o seu coração. Você realmente tem Jesus como Senhor da sua vida? Ou você vai esperar aquele dia em que, de qualquer maneira, você vai ter que se dobrar a Ele e confessar que Ele é o Senhor? Como é o seu relacionamento? Você prefere hoje, voluntariamente, se dobrar a Ele e reconhecê-lo como Senhor da sua vida? Ou esperar aquele dia em que todos, sem exceção, confessará que Ele é o Senhor? Você deseja Jesus apenas como seu Salvador e gênio da lâmpada? Ou o reverencia como Senhor, dono, possuidor da sua existência? Como você se relacionou com Jesus até hoje? Ele é o quê, Senhor? O gênio da lâmpada? Ou realmente Ele é o seu Senhor? Faça testes rápidos. Amanhã, quando você estiver vivendo o seu dia natural, como você sempre viveu, comece a pensar, isso que eu estou fazendo, Jesus faria ou não? Isso que eu estou pensando, Jesus pensaria ou não? Isso que eu estou falando, essa roupa que eu estou vestindo, esse lugar para onde eu estou indo. Começa a pensar e analisar, será que Jesus faria? Se Ele faria, é porque você está obedecendo àquele que é o Senhor da sua vida. Agora, se Ele não faria,
Então não adianta chamar ele de Jesus. Ontem nós escutamos uma pregação extraordinária do Paul Washer, quando ele dizia a respeito de, infelizmente, que muitos que estão dentro da igreja vão para o inferno, e muitos que confessam Jesus como Senhor, e muitos que fizeram milagres em nome do Senhor Jesus vão parar no inferno. E aí você fala, mas esse cara é louco. Não, leia lá Mateus 7, 21. Ele diz assim, é Jesus falando, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus vai dizer assim, não os conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, ter Jesus como Senhor e praticar a iniquidade não combina. Não combina. Se Ele é teu Senhor, você não pode praticar a iniquidade. Ele não tem que ser Senhor apenas da sua boca, Ele tem que ser Senhor do seu coração e da sua mente. Se Ele é Senhor, você não está mais praticando iniquidade. Se você está praticando iniquidade, Ele não é seu Senhor. Leia lá Mateus 7, 21, 22, 23 e em diante. Pessoas que fizeram milagres em nome do Senhor Jesus, que expulsaram demônios em nome do Senhor Jesus, mas continua praticando a iniquidade. Vai chegar no último dia e Jesus vai falar, não os conheço. Então a grande questão, quem é Jesus para você? Ele é o seu amiguinho, o gênio da lâmpada, ou ele é o seu possuidor? Uma pessoa só pode ser plenamente satisfeita quando vive para a glória de Deus. Qualquer outra motivação apenas ilude e esgota toda a razão de viver neste mundo, tornando a vida árida e enfadonha. Como você está? Você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Você está alegre? Você tem contentamento? Você é feliz? Você não vê a hora de amanhecer o dia para viver mais um dia na presença de Deus? Como você tem vivido? Se os dias têm sido enfadonhos para você, provavelmente você não está vivendo para a glória de Deus. Porque uma vida que vive para a glória de Deus, independente da circunstância, ela irradia felicidade, onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Se os dias estão enfadonhos, alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que você não terá problemas, não terá perseguição, não terá dificuldades. Não é isso. Eu estou dizendo que se as perseguições, as dificuldades e as tribulações que você está vivendo é porque você está no centro da vontade de Deus, o próprio Deus vai se incumbir de alegrar o seu coração. O próprio Deus será a sua alegria. E por fim, quando se vive para a glória de Deus, tribulações ou relacionamentos difíceis jamais poderão tirar a alegria desse coração. Não importa o que vai acontecer com a sua vida. Paulo está mostrando, se você está vivendo para a glória dele, as tribulações vão fazer parte para o progresso do Evangelho. Lembra no primeiro capítulo? E os relacionamentos difíceis, eles podem ser vencidos através do exemplo de Jesus, que foi a humildade. Não importa. Se você vive para a glória de Deus, nada pode tirar a alegria do seu coração. Portanto, o segredo da alegria cristã em meio aos relacionamentos difíceis é o quê? Uma mente humilde que existe para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, de maneira humilde, é o que pode alegrar o seu coração. Vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Você acredita nisso? E isso é aquele verso, posso todas as coisas que me fortalecem, naquele que me fortalece. Você pode passar por tribulações e pode enfrentar relacionamentos difíceis, porque Ele te fortalece.
Amém?